Olá, olá, vamos entrando aí. Hoje nós vamos falar sobre argumentos, argumentação, o detalhe que dá 90% da sua nota, beleza? Fica ligado aí, o tema já está aí aberto para você. Se você quiser um material completo desta aula, vai estar na descrição aqui ou no nosso grupo, está no grupo do Telegram. É um grupo gratuito, é um grupo raiz que eu posto toda semana dicas. Toda semana não, quase todo dia eu posto dicas e mais dicas sobre redação discursiva. Então o material desta aula hoje tá lá no grupo do Telegram. Então você tem que entrar no grupo do Telegram quanto antes, tá bom? Essa aula hoje ela vai ter em torno de 30 minutos, 25 minutos para que não seja pesado. Então você que está aí começando a assistir a esse vídeo, já lembre de pegar caneta e papel. Caneta e papel para a gente começar essa aula e para você anotar, beleza? Então vai já para começar a anotar que eu vou falar muitas informações justamente para que você tenha essa preparação para a tua redação. Professor, para que serve esta parte, essa aula aqui hoje? Vou te falar já. Primeiro, para concursos em voga, principalmente de carreiras policiais, Polícia Civil do DF, do Departamento Penitenciário Nacional, não só ele, mas também Polícia Legislativa do Senado Federal, que tem 24 vagas, e também Polícia Federal, Polícia Penal do Distrito Federal, Polícia Civil do Paraná e Polícia Militar do Paraná. Então é muito concurso que a gente está abarcando aqui e também tribunais, isso mesmo, tribunais também, tendo em vista que o TJ do Pará, agora 2020, teve nada mais, nada menos que um tema de fake news, beleza? Então, coloca caneta e papel aí e já coloca três joinha aí pra gente começar e falar, professor, já tô com caneta e papel, 3 joinha pra gente começar essa aula aqui que você vai anotar muita coisa, beleza? Eu vou digitar pra você e eu quero que você anote. Lembrando, a gente tá tendo aula todo dia, sim, às 20 horas, todo dia a gente vai ter aula aqui pra você e é tudo realmente gratuito. É um material, é tudo muito padrão para você gabaritar a redação. Você que não me conhece, eu sou o professor Hansky Carvalho, eu fui aprovado em 6 concursos, todos eles de nível superior, todos eles de carreira policial, aos 21, 22 anos, sim, isso mesmo, e graças ao bom Deus, eu gabaritei a redação da Polícia Civil com 29,33 de 30 pontos. Eu tenho que explicar para você a minha trajetória, para mostrar para você o que eu entendi para ajudar você a gabaritar a tua redação, beleza? Hoje eu sou policial aqui no DF, sou agente e trabalho na Diretoria de Operações Especiais, na DPOI DF, com muito orgulho. Então, vamos que vamos aqui, você já tá com caneta e papel na mão, então anota aí. Argumentação, 2 pontos. Argumentação, 2 pontos. Argumentação, 2 pontos. São informações relevantes que dão força ao texto para que, se alguém puder ir digitando também e colocar aí, isso já ajuda bastante, pode ser? Minha equipe aqui, se puder ir digitando o que eu falar. Aí você vai digitando e vai postando. Para o pessoal que estiver entrando após puder copiar. Argumentação são informações que dão ao texto clareza de informações e representa 90% da nota na banca CESP, na banca CESP Sebrasp. 90% da banca CESP Sebrasp. Ponto na outra linha. São formas de argumentação, 2 pontos. São formas de argumentação, 2 pontos. Dados de jornais, vírgula. Leis, vírgula. Pesquisas, vírgulas, e
autores renomados. Autores renomados. Ponto. Na outra linha. Além de dados, leis e autores, é necessário que o candidato cite exemplos. É necessário que o candidato cite exemplos. Tendo em vista, vírgula, tendo em vista que há o fator relevante de informações, contemporâneas. De informações contemporâneas. Ponto. Ao final de cada parágrafo de desenvolvimento, deve haver a síntese do parágrafo. Ao final de cada parágrafo de desenvolvimento, vírgula, deve haver a síntese do parágrafo, que representa um resumo das informações supramencionadas. Agradeço já a aluna Débora que está aí se dispondo a digitar todo esse conteúdo para vocês. Quem não puder copiar, já pode, claro, tirar print, né? Tira um print aí e aproveita. Beleza, pessoal. Eu já falei sobre a teoria da argumentação. Agora eu quero falar com você nada mais, nada menos que além da teoria, eu quero representar para você aqui como que você poderia fazer um parágrafo de desenvolvimento da Lei Maria da Penha. Anota aí. Desenvolvimento, Lei Maria da Penha, 2 pontos. Desenvolvimento, Lei Maria da Penha, 2 pontos. Desenvolvimento da Lei Maria da Penha, 2 pontos. Vamos lá então, caneta e papel, já anota aí. O desrespeito à mulher ocorre desde os tempos bíblicos. Ponto. A título de exemplo, nessa época, as mulheres que cometessem o crime de adultério, poderiam ser apedrejadas. Ponto. Com o passar dos anos e séculos, vírgula, com o passar dos anos e séculos, vírgula, ainda existiu o menosprezo ao gênero feminino. Ainda existiu um menosprezo ao gênero feminino. Vírgula. Tendo em vista que, ou uma vez que, ou visto que, né, uma conjunção explicativa, visto que até 1930 a mulher sequer, esse sequer junto, tá bom? Sequer possuía direito ao voto. A mulher sequer possuía direito ao voto.
Para você que está entrando agora, não está sabendo o que está acontecendo, é uma live sobre argumentação para as carreiras policiais / CESP, beleza? Polícia do Senado, Polícia Civil, Polícia Legislativa, entre elas também PRF, PF também já está com concurso previsto. Eu estou ditando aqui informações, eu estou ditando aqui só a nata da informação e lembrando, o material desta aula está lá no grupo do Telegram, beleza? Lá no grupo do Telegram a gente está colocando esse material da aula. E nós temos também aqui a nossa querida aluna Débora, que está digitando tudo que a gente está falando aqui agora, justamente para você só dar um print na tela e depois, no momento oportuno, copiar todos os detalhes. Continuando. Terminei aí, direito ao voto. Ponto. Finalizando o parágrafo, em suma, conquanto o sexo feminino tenha passado por grandes afrontas, conquanto o sexo feminino tenha passado por grandes afrontas, a Lei Maria da Penha surgiu para dar dignidade às mulheres. Ponto. Dignidade às mulheres. Ponto. Beleza, então? Basicamente o quê? Esse é um parágrafo que a gente colocou uma história relacionada. Professor, você está falando de introdução? Não, eu não estou falando de introdução. Hoje a gente não vai falar nada de introdução. Hoje eu estou falando com você só e tão somente da parte de argumentos, só da parte de argumentação. E como eu disse, são 90% da sua nota a argumentação. Então, se são 90%, eu preciso te dar exemplos. Uma parte histórica, por quê? Porque a gente pensa em Lei Maria da Penha, que é uma lei muito contundente, que eu cito uma grande possibilidade de ser tema do seu concurso, mas a gente não pensa que teve uma história bíblica. Eu não estou falando aqui da religião cristã, mas sabendo do desrespeito que havia com a mulher. A mulher, por muitos anos, nem tinha trabalho, por muitos anos depois, uma discrepância salarial. Eu coloquei esse tema. Agora vamos fazer agora um parágrafo de argumentação de coronavírus. Vai, anota aí. Coronavírus, 2 pontos. Coronavírus, 2 pontos. A última pandemia registrada fora, verbo no presente não, no pretérito mais que perfeito. A última pandemia fora no século XIX com a gripe espanhola. Ponto. Não obstante, no final de 2019 surgiu o surto do coronavírus. Abre parênteses, Covid-19. O surto do coronavírus, abre parênteses, Covid-19. Fecha parênteses. Ponto. A cidade natal. Cidade natal você vai colocar entre aspas, porque a gente está usando uma figura de linguagem de ironia, tá bom? A cidade natal, abre aspas, cidade natal da Covid-19 foi
Wuhan. Wuhan é W-U-H-A-N. Wuhan. Na China. Wuhan. W-U-H-A-N. Na China. E o contágio, vírgula, e o contágio foi ocasionado por. E o contágio foi ocasionado por. Alimentação de materiais incomuns à dieta ocidental. Ponto. Incomuns à dieta ocidental. Ponto. Em 2020, você consegue perceber uma sequência de fatos, né? Em 2020, mais precisamente, em março, em 2020, março, a doença chegou à Europa e ao Brasil, matando milhares de pessoas, polarizando a política e destruindo a economia mundial e nacional. Ponto. Destruindo a economia mundial e nacional. Ponto. Em síntese, o coronavírus esclareceu uma grande defasagem na saúde pública e no Sistema Único de Saúde. Ponto. Primeiro detalhe, pessoal. Eu citei aqui duas redações, eu citei a teoria. Vamos entender aqui um pouco da aula, um resumo da aula. Vamos lá. Em resumo, a nossa aula começou com a teoria, né? Eu falei aqui o que seria a argumentação. Além de o que seria a argumentação, eu expliquei para você como que seria essa argumentação, colocando dados, exemplos, citações de leis. Em seguida, eu coloquei o tema Maria da Penha para você observar os detalhes da Lei 11.340 de 2006, a lei vulgarmente conhecida como Lei Maria da Penha, devido ao atentado que Maria da Penha, por sinal, o nome desta mulher, desta guerreira, que sofreu um atentado que quase morreu. E em seguida, eu fui falando sobre a origem do desrespeito à mulher, que a gente pode pegar uma origem muito bacana, não falando no sentido de bom, né? Mas uma origem bem contundente, que é a origem bíblica da Lei Maria da Penha. Bacana, professor? Você pegou essa citação, isso aí ficou bem claro para mim. Em seguida, eu abordei com você alguns detalhes com a parte histórica da Bíblia e a parte atual, a melhor, contemporânea do século XIX, em que as mulheres sequer tinham a capacidade de votar até 1930. No mesmo sentido, eu fui começando a falar sobre a questão de voto e falei também sobre a discrepância de salários. Beleza?
Finalizamos com a síntese. O que é síntese, professor? Eu não entendi o que é síntese. O que é síntese? A síntese é o resumo de toda a informação que você colocou no papel para você sintetizar, para você resumir ali aquele parágrafo. Beleza. Você que está aí acompanhando esta aula, perceba o detalhe da síntese, porque aí é o argumento mais forte. Por quê? Você faz uma aspas, conclusão. Eu não gosto muito de usar a palavra conclusão, porque há alunos que ouvem, meu Deus, conclusão. Se ele falou conclusão é no final do texto. Não. Existe em cada parágrafo do texto uma conclusão também, beleza? A gente está fazendo uma aula bem rápida, realmente, bem explicada e com ditando mesmo. Se você entrou em um momento diferente do início, basta você entrar lá no nosso grupo do Telegram, tá na minha bio aí do Instagram, entra lá, entra no grupo, o material desta aula já está lá, prontinho para você, basta você baixar e copiar. Realmente é gratuito, beleza? Em seguida, eu falei sobre o SARS-CoV, ou melhor, o coronavírus. Falei sobre a origem, mas antes eu trouxe um tópico histórico que foi o quê? A gripe espanhola, que aconteceu, salvo engano, em 1928 no mundo e também foi tido como uma pandemia. Pessoal, o que é uma pandemia? Eu não sou de maneira nenhuma da área da saúde, apesar de ter vários familiares, vários amigos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Tem minha sogra, minha mãe, minha tia, todos são da saúde. Uma pandemia ela é definida quando ela atinge um número absurdo de pessoas. Atinge mais de um país, na verdade, mais de uma região, como é que a gente poderia falar? Não só uma região, país, nação, como é que seria mesmo minha equipe aqui? Mais de um continente, pronto. Mais de um continente. E o coronavírus se tornou também assim como a gripe espanhola. A gente trouxe essa parte e a gente falou um pouco da origem. Sim, lá na China, em Wuhan, sim. E a gente falou da alimentação de pessoas com uma diferença da dieta. Por quê? Você não tem o direito de, na sua redação, colocar juízos de valor, de falar que eles comem ou se alimentam de animais exóticos. Animais exóticos para quem? Porque você come carne bovina ou come carne de frango? Se você falar isso com alguém que é, talvez, aquela pessoa que não come carne, né? Agora eu esqueci o nome. Vegano ou vegetariano. Para ele não é normal comer uma carne bovina ou carne de frango. Então a gente colocou aqui uma dieta diferente da ocidental. Então quando você coloca isso, você mostra ao seu examinador que você respeita essa diferença. E o mais importante disso é que você não pode trazer nenhuma possibilidade de desrespeito aos direitos humanos. Tanto é que eu gosto de citar, a gente citou sobre coronavírus, citou a Maria da Penha, que fala do feminicídio. Mas agora está em voga uma palavra mais forte ainda, que é o etnocídio. O que seria o etnocídio, professor? Seria matar uma pessoa devido ao etnia, raça, religião ou crença dele. E aí, isso está muito em voga, está começando a ser discutido. O jornal, a revista, melhor dizendo, Carta Capital já trouxe isso nas suas reportagens, e eu já estou trazendo isso para você. Para finalizar aqui o que a gente está falando, eu quero que você anote 3 jornais que eu quero que você acesse todos os dias. Todos os dias, beleza? Professor, não estou anotando, então pega caneta e papel e anota. É conteúdo, é para você usar, beleza? Anota aí. É conteúdo raiz, beleza? É só para quem está focado, quem não está focado vai começar a sair da live, vai começar e fazer outra coisa. E olha, se você puder, vai descansar, é melhor. Mas se você estiver focado, fica aí e anota o que eu vou te falar agora. Primeira jornal, Carta Capital. Carta Capital é uma revista muito forte, muito contundente. Carta Capital. Você que continua com a gente aí, anota. Carta Capital. Acessar todo santo dia. Professor, eu não tenho dinheiro. Internet. Bora, acessa. Segundo, Correio Brasiliense. O Brasiliense é com Z, beleza? Correio Brasiliense. Correio Brasiliense. É um jornal aqui de Brasília e tem uma grande influência, principalmente na banca CESP, devido ao seu local de atuação, que é aqui em Brasília, beleza? É o jornal mais influente aqui em Brasília. E terceiro, nada mais, nada menos que Folha de São Paulo. A Folha tem uma contundência no Brasil, ela tem um respeito muito forte no Brasil, beleza? Primeiro, Carta Capital, Correio Brasiliense e por último, a gente está falando aí sobre
a Folha de São Paulo. Beleza? Tranquilo então? Claro, nossa aula aqui eu já marquei aqui, deu 22 minutos, 24 minutos. Agora vamos só para a reta final, fechado? Claro, eu sempre trago aqui uma palavra de fé. Cadê minha Bíblia? Pega a minha Bíblia aqui. Se você não curte uma palavra de fé, esse é o momento de você sair da sua live e se preparar para dormir ou então fazer outra coisa. Mas agora eu sempre trago a palavra de fé para fortalecer a sua motivação. E você que está aí, eu espero que você abra o seu coração e ouça as palavras que eu vou trazer aqui para você agora, porque para mim sempre fez muita diferença e eu jamais vou deixar de falar a palavra de fé, que é a palavra de motivação. Hoje eu quero falar com você sobre Juízes, isso mesmo, Juízes. Juízes capítulo 7 vai falar sobre a história de Gideão. Se você já me viu contando essa história, ouça novamente que talvez você pode ter uma sensação diferente da de hoje. Juízes, capítulo 7, vai falar sobre a história de Gideão. Gideão era um juiz, sim, um magistrado da época. Em certo momento, Gideão, que era um dos líderes do povo de Israel, foi convocado para uma grande batalha contra os midianitas. Eu quero que você foque agora nos detalhes de cada quantidade de povos e de guerreiros. Gideão foi convocado com seu exército para guerrear contra os midianitas. Midianitas, depois você pesquisa, anota aí, ó, Juízes 7, tá bom? Ele foi convocado para lutar contra os midianitas. O povo de Israel possuía O povo de Israel possuía um exército com nada mais, nada menos 32 mil soldados. 32 mil soldados. Só que, no entanto, o povo midianita possuía um soldado com 135 mil. 135 mil. E agora eu te pergunto, há uma proporção aceitável? Acredito que sua resposta seja não. 32 mil para o povo de Israel e 135 mil para o povo os midianitas. Então chega um momento em que Deus fala com Gideão e fala assim: Gideão, agora eu quero que você chame somente os corajosos, os astutos, os sagazes, os audaciosos. Só vai ficar no nosso exército os corajosos. E Gideão fala o quê? Demorou, Deus. Vou falar aqui pra galera. Gideão fala com seu exército, então ficam apenas 10 mil. Saem 22 mil. Em seguida, Gideão fala, então agora a gente vai guerrear com 10 mil, é isso mesmo, Deus? Contra 135 mil. Quem já entendeu aí, já pegou o fio da meada e está entendendo uma analogia muito forte com o concurso público, não é verdade? E aí, Gideão pega e vai guerrear com 10 mil, ele vai guerrear contra 135 mil. Não. Deus fala novamente com Gideão e fala assim, Gideão, por gentileza, leva esses guerreiros para beber da água e aquele que beber da água, colocando a sua boca diretamente na água, não vai participar da batalha. Agora, aquele que, na hora de beber da água, ele se precaver e vigiar, colocando a mão na água e trazendo para sua boca, esse vai continuar no exército. Pasmem, de 10 mil soldados, apenas sobram 300. 300. Alguns já entenderam essa palavra de fé. Ou seja, você está fazendo parte de um concurso, você está estudando para um concurso que vai ter milhares de candidatos. Você é só um. Vamos lá, pega a visão aí. E então Deus fala, vai, leve as trombetas, se equipa. Se fosse no dia de hoje, pega o fuzil, pega a ponto .40, a ponto .50, pega o tanque, pega a bazuca e vai. E Gideão fala, beleza? Vai porque eu estou com você, Gideão. Eu estou com você. Vai porque eu estou com você.
E Gideão fala, tudo bem, Deus, eu vou. Gideão chega na batalha, no campo de batalha. Pasmem mais uma vez. 135 mil midianitas, 300 soldados de Gideão. E aí, Hansk, o que acontece? Se você puder e tiver a capacidade de ler e entender o detalhe, Deus manda Gideão tocar as suas trombetas e o povo midianita sequer luta contra Gideão. Você está entendendo o que eu estou falando? Eles se destroem. O próprio povo se destrói. O próprio povo midianita se destrói. E quando o povo de Gideão cerca os midianitas, eles mesmos, 135 mil, se destroem. E o povo de Deus, o povo de Gideão, vence a batalha. Talvez você já tenha entendido o que eu quero dizer com essa palavra de fé. Talvez não, talvez você esteja se perguntando, não entendi, professor. E eu te explico. Ao final da batalha em que Gideão vence essa batalha, Deus fala assim, ó. Se fossem mais soldados, seria proporcional e até haveria possibilidade de o povo de Israel ganhar. Mas com nas 300 contra 135 mil seria impossível. Portanto, povo de Israel, portanto de Gideão, lembre-se sempre que esta batalha, quem venceu fui eu, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, Jeová Jireh. Pronto. Talvez você já tenha entendido o que eu disse. No teu concurso, serão quantos mil candidatos? No concurso de escrivão foram 52 mil candidatos. Eu acredito que neste de agente deva haver pelo menos aí uns 80 a 90 mil. Polícia Legislativa do Senado bota aí 100 a 150 mil. PRF 70 a 80 mil. PF novamente mais 2.000 vagas, 1.119 vagas para agente, 300 para delegado, 600 para escrivão, 84 para papiloscopista. Polícia Penal do DF, 1.179 vagas. Tem muita gente concorrendo, pô. Você não vai conseguir. Agora é a hora que você vai sair da live e vai falar, como assim você está falando? Sim, você sozinho não vai conseguir. Toma esse tapa na cara aí agora. Você sozinho não vai passar no concurso. Você, com seu estudo, não vai passar no concurso. Você, com a sua organização, não vai passar no concurso. Você, com seus materiais, não vai passar no concurso. Você, com a sua base de histórica de estudo, não vai passar no concurso. Você, com a sua saúde, não vai passar no concurso. Você, com essa família que tem, não vai passar no concurso. Não, você não vai passar. Agora tem um detalhe. Você é só um. Ai, meu Deus. Você é só um. Lá são 50, 70, 80 mil contra você. Você precisa de uma vaga. Agora, se você tiver fé, mas é fé de verdade. Não é essa fé de Deus me ajuda, não. É fé que, lendo a Bíblia. É fé fazendo a tua oração, pedindo perdão pela tua falha e colocando Deus no início e no final dos teus estudos. Aí é diferente, negão. Aí é diferente. Porque de 135 mil, você, com Deus, vence. E aí você vai tentar entender, como assim, Deus? É porque Ele vai fazer você vencer, não é você com a tua força. Caramba, professor, nunca tinha pensado nisso. Sabe por que eu falo sobre isso e falo isso arrepiado? Porque eu vivi isso no meu concurso em 2015, com 22 anos. Era para eu errar todas as questões de raciocínio lógico. Por um detalhe, por um suspiro divino.
Eu respirei e falei, cara, tá errado isso aqui. Eu voltei, reli a questão, notei e não perdi a questão. Era no estilo CESP, se eu errasse 10, eu perderia mais 10. E por sinal, a nota de corte foi 67 e eu tirei 83. Ou seja, se eu perdesse mais 10, eu ficaria com 63 e não estaria hoje policial aqui em Brasília. Eu sou a prova viva de fé, que não é só estudar, você realmente precisa ter a tua vida com Deus. Eu acabei de sair da igreja. Eu não estou falando de religiosidade, não. Não estou falando da igreja católica, evangélica, não. Não é isso, não. É ter o seu contato com Deus. Você há muito tempo não tem contato com Deus. Você não para fazer uma oração. Você não para fazer a leitura do livro da tua religião. E você fala que, vou esperar que Deus faça. Primeira coisa que eu já vou te desafiar. Semana que vem, quarta-feira, você que mora em Brasília, eu já te convido para ir na minha igreja. Só não posso, vai na sua. Assista uma pregação, assista a uma missa, assista aquilo que você acredita. Mas para de entender que a guerra é você ir contra 135 mil. A guerra é você com Deus contra 135 mil. Só que você com Deus vai vencer. Beleza? Então, fica aí pra você. Eu espero que tenha feito sentido pra você essa aula. E, claro, só lembrando, o material da aula de hoje gratuito já tá lá na nossa bio do Instagram, lá no grupo do Telegram. É um grupo raiz, lá eu mando áudio de 20 minutos, com material, com a aula. Então, se você não quiser áudio raiz, não quiser aula raiz lá, não entra. Agora, se você quiser conteúdo pra caramba, gratuito, vai lá na minha bio, clica lá no Telegram. Só um detalhe, se fez sentido pra você a live de hoje, todo dia tem live, tá? Todo dia, é o mês da redação, todo dia tem live. Se fez sentido pra você, eu vou postar uma foto agora, terminando essa live, e eu vou colocar assim, como foi a aula, e você vai comentar, colocar nos comentários, fechado? Vou colocar agora, eu vou fechar aqui, e você vai lá comentar, fechado? Se você vai comentar, já coloca um joinha aí, só pra fechar comigo, e claro, um beijo no seu coração, fique com Deus e lembre-se, mais importante que o seu estudo é o seu contato com o Papai do Céu. Vou postar lá agora. Beijo no coração de vocês.